Olá, leitores e seguidores do Diário do Litoral. Eu sou o Jefferson Marques em mais um programa Entrevistas. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Obras de Guarujá, Adilson de Jesus, que vai conversar sobre uma série aí de feitos que estão sendo realizados na cidade e vai até adiantar para a gente algumas coisas aí a curto prazo que ainda estão para ser entregues. Adilson, bem-vindo ao programa Entrevistas do Diário do Litoral e obrigado por ter aceitado o convite do jornal. Eu que agradeço o convite, Jefferson, para a gente poder estar aqui, bater esse papo, agradecer a toda a sua equipe e a gente poder apresentar um pouco da nossa cidade, dos nossos trabalhos, né? Atualizar o pessoal do que está sendo feito por lá, né? É isso aí. Adilson, quantos mil habitantes o Guarujá hoje, atualmente? A gente está, pelo último IBGE, aí, nós estamos com 300 mil habitantes, aproximadamente 300 mil, né? Tá, 298 mil habitantes. 300 mil. Ô, Adilson, me diz uma coisa, quantos anos que você está no Guarujá? Você é empresário, né, não só ali da cidade, mas de toda a Baixada, né? Você tem várias obras aí em vários locais. Dá um resuminho para a gente do currículo do Adilson. Então, vou completar aí 39 anos no Guarujá, estou 38 anos. Sou natural de Jundiaí, vim de Campinas, trabalhava na Sanasa, abastecimento de água e esgoto em Campinas. Vim aqui para fazer o loteamento Iporango. É um empreendimento dentro do Guarujá, um loteamento de praia. Construí o loteamento e, a partir de 91, montei a minha empresa, a construtora, e até então fiquei no Guarujá. Quer dizer, criei meus filhos aqui, vieram comigo com 2 e 4 anos. Hoje casados, sou avô de 5 netos. Fiz engenharia civil aqui em Santos, me formei. Eu venho como técnico agrimensor, aí me formei em engenheiro. E estou nessa vida profissional da construção civil. Sou filho de pedreiro, fui para a construção bem cedo, então é uma paixão já de gosto, né? Os filhos seguiram o caminho? Estão também na construção? Então, eu tenho o meu filho mais velho, o Rodrigo, ele que cuida da construtora, então ele está na engenharia, na construtora. E o mais novo é o Leandro, que ele é cirurgião bucomaxilo. Então, ele já está numa outra área de medicina, mas estão bem. Bem encaminhados. Bem encaminhados, graças a Deus, estão fazendo a parte deles agora. Então, no Guarujá mesmo, você está desde 85, é isso? 85. 38 anos. 38 anos. Agosto de 85. Suficiente para conhecer bem, assim, eu digo, para conhecer a cidade de ponta a ponta, né? Saber as necessidades. Sim. Eu fiquei muito tempo focado nesses empreendimentos, porém, sendo na área da construção civil, você acaba trabalhando na cidade como um todo. Entrei na vida pública para cuidar de 2 assuntos que, na época, 2013, estavam sendo bem comprometendo a cidade. Um era o congestionamento dos caminhões na Cônico Domênico e o outro já era o tão sonhado aeroporto, que estava em fase de iniciar os projetos novamente, né? E fui convidado para isso. Fui convidado por ser engenheiro, não tinha ainda nenhuma experiência política, nenhuma experiência pública. Fiz a maternidade no Hospital Santo Amaro, construí pela construtora, e foi quando a prefeita atual me conheceu e fez o convite. Justamente, ela queria ter um técnico, queria ter um engenheiro no corpo dela para que pudesse trabalhar em cima desse grande problema que era o congestionamento. Acabei fazendo, deu certo. Acabei assumindo 3 secretarias nesse governo. Fiquei da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois acumulei a Secretaria de Operações Urbanas, que é a Zeladoria, e também a Secretaria de Obras. Então, eu termino outro governo com 3 secretarias. E tive o privilégio agora de ser convidado pelo governo atual para continuar na Secretaria de Obras, que estamos até hoje, né? Então, você está na Secretaria de Obras, de fato, desde que ano? A primeira vez que eu peguei foi em 2015. Tá. E estou nesse governo. Esse governo eu fiquei só na Secretaria de Obras desde o início, então estamos aí já para 10 anos praticamente, né? Ô Adilson, e para o pessoal entender também, o que faz o secretário de Obras? Por exemplo, a partir do momento que você entra na sua sala, o que o secretário de Obras faz? Tá, a Secretaria de Obras, eu estou com 4 superintendências, eu tenho a fiscalização de obras da cidade, eu tenho a aprovação de alvará, habites, certidões, o cadastro técnico da cidade, eles ficam dentro da Secretaria de Obras. Então, assim, você entra dentro da Secretaria, você acaba tendo vários setores para que você desenvolva um trabalho dentro da Secretaria de Obras. Mas ela é uma secretaria que ela apoia todas as outras secretarias, porque como a gente está com a engenharia, então a gente dá o suporte para a saúde, dá o suporte para a educação, para o turismo, para a cultura. Então, todas as outras secretarias acabam se utilizando da Secretaria de Obras na parte de engenharia, suas obras, seus laudos, tudo isso que a gente faz. E uma ligação muito forte com a Secretaria de Planejamento.
Então, interage muito as duas secretarias, né? Porque planejamento é o início, né? Você pensa, você imagina, você corre atrás dos convênios e precisa de obras para dar continuidade e realizar aquilo que foi planejado. Então, assim, as duas secretarias são bem irmãs. O dia a dia é uma conexão muito forte. E você acaba também dando suporte ao governo, ao gabinete. Então, você interage de fato na prefeitura como um todo, né? Tá. E o que a Secretaria de Obras precisa para funcionar? Olha, ela precisa muito trabalho, muita dedicação, né? Umas 12 horas de trabalho por dia. E a estruturante dela é justamente desenvolver todas as obras no município. Nós estamos com várias obras, nós temos, nesse governo, já atingimos mais de 350 ruas revitalizadas e recapeadas, daí em torno de uns 150, 160 quilômetros de ruas com intervenções, macrodrenagem, microdrenagem, reformas de escolas, unidades de saúde. Então, assim, ela acaba interagindo. Eu tenho um grupo técnico de engenheiros, que são engenheiros fiscais, que dá todo o suporte, e mais os estagiários, os assessores. Então, hoje a Secretaria de Infraestrutura e Obra, ela completa em torno de 90 pessoas que, no dia a dia. Bastante gente, hein? Bastante gente. Tá. Agora vamos entrar de fato nas obras, né? E eu começo te perguntando, a gente tá vivendo um verão, inclusive que calor que calor, tem feito. E época de chuvas, né? Ontem à noite, apesar de não ter sido forte, mas a gente teve temporais, enfim. E Guarujá foi uma das cidades atingidas, infelizmente, aquela tragédia, se eu não me engano, em 2020, né? Março de 2020. Março de 2020, exatamente. Inclusive o Diário do Litoral esteve lá fazendo toda a cobertura, acompanhando o trabalho durante a tragédia, né? O pós-tragédia, as ações da prefeitura também de acolhimento às famílias, enfim, uma série de coisas. E eu te pergunto disso, Adilson. Qual foi a grande lição que ficou daquela tragédia de 2020? E, em cima daquilo, o que a prefeitura fez, por exemplo, agora em 2024? O que a gente tem que foi feito para que aquilo nunca mais aconteça? Bom, a gente tem eu vou voltar um pouquinho, né? A gente tem um monitoramento desses morros, né? A cidade, ela tem vários morros, né? Várias comunidades eram área de risco, que hoje já não estão tão mais em área de risco, em cima do trabalho que a Defesa Civil tem feito, monitoramento. E diante dessa tragédia, isso, primeiro que foi uma parte assim que mexeu muito com a gente na prefeitura, até porque nós montamos um comitê de crise, estivemos muito próximo de todas as ocorrências que isso precisou fazer, e também eu precisava, junto com esse atendimento ali humanitário que nós tivemos que fazer, eu também precisava evoluir os orçamentos para ir junto ao governo do estado e ao governo federal, buscar essa verba para poder recuperar os morros, principalmente os 2 morros onde houveram as vítimas, né? Que foi o Morro do Macaco, na Bela Vista, e a Barreira do João Guarda, lá na Enseada. Conseguimos sucesso junto ao governo do estado de imediato no Morro do Macaco, então em 6 meses já estava com o morro recuperado, pronto, todo resolvido, toda a parte de contenção, de reestrutura do morro, de plantio, de drenagem. E nós fizemos e entregamos. E a gente passou 2 anos trabalhando a segunda verba, que era da Barreira do João Guarda. E no início, né, pela presteza que aconteceu no momento, ficou para o governo federal nos apoiar com essa verba. E a gente acabou não conseguindo. O prefeito voltou para o estado, junto na época o governador conseguiu a verba e nós iniciamos recentemente, 1 ano. Inclusive, eu estou para entregar esse mês, a gente entrega a Barreira do João Guarda, também revitalizada, com a sua contenção, sua drenagem. Quer dizer, essa verba foi estadual. A verba foi estadual. Tem um aporte... Dória, era o Dória, época, governador? Morro do Macaco foi o Dória, depois a gente inicia com o Rodrigo Garcia, e agora chegou para a gente. E tem um aporte do governo municipal, do Tesouro. Então, tem uma verba do governo estadual e do Tesouro. E estamos em fase de concluir o 2º morro. Nesses 2 anos, pudemos testar e acompanhar o Morro do Macaco pronto. Então, realmente, o que foi feito teve o resultado positivo e esperado. E isso vai acontecer também na Barreira do João Guarda. Então, todo aquele entorno, aquela população, aquela comunidade que está no pé do morro, agora estão protegidas, porque toda essa água está direcionada e não há mais deslizamento desse morro, entendeu? E por que o da Barreira ele está demorando um pouco mais do que o do Macaco? Por conta da dimensão do local mesmo? O tamanho Os 2 primeiros anos foi a questão da verba, que a gente não conseguiu, tivemos que escolher o 2º caminho.
E a obra eu fiz em 6 meses a barreira, essa aqui eu estou fazendo em 1 ano, porque ele é praticamente o dobro de área de intervenção. Então é um morro bem mais alto, uma vertical muito mais acentuada, e isso está demorando mais, até porque o investimento, a quantidade de serviços, os tirantes, o grampeamento desse morro é bem o dobro, é quase que o dobro, né? Então a gente está demorando um pouco mais. E também a infraestrutura do entorno. Eu precisei ir lá na base, lá na Avenida Dom Pedro, pegar pela Avenida Atlântica, subir com a tubulação, que seria a rede que iria captar. Então, também fiz uma intervenção grande no entorno da comunidade para chegar até o pé do morro. Então, são 2 obras grandes, mas que agora estão praticamente concluídas, né? Então, a gente pode dizer que essas obras, né, nos morros da cidade, a verba municipal, parte municipal, parte estadual. Sim. E muita gente acreditou que o governo federal tinha ajudado nisso, então não chegou. No dia da ocorrência, veio uma verba federal para alagamentos e limpeza. Então, aquele excedente que caiu do morro, que teve porque a cidade teve os dois eventos, né? Sim. O desmoronamento e o alagamento. Então, a parte que veio da federal, a gente só podia usar para limpeza, drenagem, remoção de entulho, material excedente do evento, não para a obra, né? Então, para construir a obra, para fazer as contenções, eu precisava de uma segunda verba. Então, a gente recebeu a primeira verba, fizemos o que tinha que fazer em termos de cidade como um todo, e a segunda verba, que seria da obra, a gente conseguiu com o governo estadual. Teve alguma razão por que o governo federal não mandou essa verba? Então, da nossa parte, não. Fizemos todos os projetos, atendemos todas as exigências, deixamos prontos, só ficamos aguardando o repasse. E isso não aconteceu. Era o governo anterior do Bolsonaro, né? Isso, exatamente. Tá, entendi. Dos morros ali, a gente, por exemplo, da Barreira João Guarda, a gente agora passa para a Avenida Dom Pedro, que tá ali, né? Tá encostado. Tá ali. E a Avenida Dom Pedro é uma das principais avenidas da cidade e que há muito tempo... Eu sou morador do Guarujá, inclusive. Há muito tempo a gente falava, caramba, tá precisando mexer nisso aqui. Olha quanto tempo que tá desse jeito. Vários problemas ali na Dom Pedro, não precisava nem de chuva muito forte. Sim. Vários problemas estruturais, problemas de acesso, problemas de iluminação, enfim. E começou a revitalização da Dom Pedro. Como é que tá isso hoje? Então, nós começamos o ano passado. Você tem razão quando você fala a demanda de vários anos. Se você observou, eu tinha há mais de um ano, eu tinha feito uma prevenção do lado do canal, já tinha isolado uma faixa de rolamento por causa que estava cedeu o canal e estava cedendo um pedaço da via. Então era mais que urgente, mais que necessário que a gente fizesse a intervenção. Estou trabalhando com 2 convênios na Dom Pedro. Um foi só para fazer o canal novamente, o canal ali entre a Guadalajara e a Atlântica, aquele final da Dom Pedro. Está pronto, fiz toda a estrutura nova, aumentei a abertura do canal, ele está com 8 metros de largura por 4,5 de profundidade, já avisando o que a gente chama aí de macro-drenagem, quer dizer, já prevendo que poderia se tornar até um grande reservatório com as chuvas fortes. Terminou o canal, entramos com a revitalização. Eu fui até 15 de dezembro fazendo, preparei para liberar essa obra para o final de ano e a temporada. Então, eu paro 15 de dezembro, vou até o Carnaval com ela sem intervenções e comecei agora, pós-Carnaval, estou fazendo o resto. Então, o outro convênio de revitalização é a Dom Pedro inteira. Ela sai daqui da Civilidade, aqui perto do Fórum, e vai até a Atlântica, que é ali na UNAERP. Então, vai ser asfalto novo, guias novas, sarjetas novas, ciclovias novas, pavimentação. Importante, né? Então, ela vai ser, como você falou, né? É uma das avenidas mais estruturantes que nós temos na cidade. Ali você tem universidade, ali você tem escola de idiomas, você tem cursos, você tem hipermercados, você tem postos de gasolina, você tem redes grandes de fast food, quer dizer... Nós temos tudo ali e é o grande corredor, é uma interligação entre Pernambuco, Perequê e o centro da cidade. Então, é necessário que essa avenida tenha uma mobilidade urbana em ordem, com condições de trafegar bem, e é isso que nós estamos fazendo. Então, ela vai ser revitalizada 100%, com iluminação. Então, até o final do ano, entrega a Dom Pedro 100% pronta. Você comentou de macro-drenagem também, né? E aí eu ia até te perguntar o que seria uma obra de macro, e já para você emendar, que está sendo feito ali no Rio Santa Amaro, né? Sim. A macrodrenagem é o grande problema do Guarujá e outras cidades da Baixada pela nossa topografia, né? A gente tem uma cota plana, tem uma cidade plana, o nível do lençol freático é muito próximo do aterro. Temos a questão da maré também, que ela sobe, e isso volta a água para dentro dos bairros. Então, tinha uma obra histórica no Guarujá que é
refazer toda essa drenagem, redimensionar. Então, nós fizemos no Santa Rosa, foi a primeira que nós pegamos, que é a bacia do Rio do Meio, foi feito, resultado perfeito também. E o objeto do contrato é a macro e a microdrenagem. A macro são as grandes redes, são os canais, por isso que a gente chama de macro, onde concentra toda a água que vem do bairro. Quando a gente fala micro, são as interligações, são os BLs, a Boca de Lobo, são as pequenas linhas que fazem o acesso chegar até os canais. Fizemos isso tudo, mas como é uma obra de grande porte, a gente tem que depois fazer guia, fazer a sarjeta, fazer o asfalto novo, fazer o paisagismo. Então, você revitaliza o bairro. Você atende o objetivo principal, que é os alagamentos, e depois você deixa o bairro com uma cara nova. Fizemos na bacia do Rio do Meio e agora estamos fazendo na bacia do Rio Santo Amaro, que também era um problema crônico dali do bairro Santo Antônio, Jardim Primavera. Só que ali nós acrescentamos piscinões. São 3 grandes reservatórios, dá mais de 60 milhões de litros de água. Por que os reservatórios? Justamente para a gente vencer quando a maré está alta. Então, como a maré está alta, eu não consigo soltar essa água do bairro para os estuários. Então, eu tendo o reservatório, estou caminhando a água do bairro para o reservatório. Eu tenho um sistema de comporta que não deixa a água do Rio Santo Amaro voltar para dentro do bairro. E quando esse fenômeno melhora, a gente devolve a água do reservatório para o rio. Então, é uma forma de eu armazenar toda a água do bairro enquanto a maré está trazendo no sentido contrário. Então, isso a gente consegue tirar a água de dentro do bairro. Isso é um projeto novo, é inovador e está sendo executado. Eu tenho 3 reservatórios, estou iniciando o último reservatório agora. E a intenção, pelos estudos, né, que vocês fizeram, é colocar em outros bairros também, por exemplo... Sim. Chegar a Pernambuco, Perequê, tem essa... Então, nós dividimos a cidade em várias bacias, né? Então, a gente pegou o Rio do Meio, que é aqui na entrada, Santa Rosa, a segunda, que é o Santa Amaro, que está sendo executado, a terceira é a Enseada. Só que a Enseada ela é grande demais, então a gente dividimos elas, né? Então, nós fizemos agora, a Dom Pedro é um fluente dessa macro drenagem, e depois nós temos que ir para o Jardim Enseada, para Maré Mansa, Pernambuco, entendeu? Então, a gente vai dar continuidade. É que demanda tempo também, demanda né? tempo. Não é obra... E é obra não muito é uma reforma cara. de um banheiro, né? E é obra muito cara, então a gente tem que trabalhar com recursos, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo, mas o projeto é para a gente sanear e organizar a questão de alagamento na cidade como um todo, né? Tá. Adilson, aeroporto. Aí é fácil de falar. Como que tá? Atualiza o pessoal da situação lá. Vai sair mesmo? Vai começar? Então, vamos responder a pergunta mais difícil. Vai sair, está saindo, né? Eu já iniciei essa obra, dei a ordem de serviço, até acho que todo mundo pôde presenciar, e recentemente tivemos a visita do ministro, já veio fazer uma visita técnica, a obra já em execução. Então, nós estamos construindo, eu estou licitado em 2 fases, que é o cercamento da fauna, que é para dar segurança ali, fauna e pedestre, e a revitalização da pista, a pista existente. Então, é essa fase que eu iniciei. E agora eu estou finalizando, junto à SAC, o orçamento do terminal de passageiro, que é o 3º item dessa fase, para que eu possa pôr em operação. Tivemos em Brasília a semana passada, fomos muito bem recebidos na SAC e com perspectiva boa de, em curto prazo, a gente ter a autorização desse orçamento para poder licitar. O pessoal que não sabe, o que é a SAC? Secretaria de Aviação Civil é o órgão fiscalizador e que nos autoriza a fazer qualquer intervenção em área da aviação. Nós temos também, trabalha com o Ministério da Aeronáutica, a gente tem todos os órgãos, né? O Comaer, que é o Comando da Aeronáutica, e a SAC é que nos confere e nos autoriza o orçamento, para a gente poder licitar e começar a fazer. Então, eu tenho 6 meses dessa obra que eu já estou fazendo, prazo de conclusão é 6 meses, e acredito que antes, nesse primeiro semestre, eu já faço a licitação do terminal, aprovo a empresa vencedora e a gente já inicia. Então, a vontade, o desejo nosso, a meta é que até o final do ano eu esteja com isso concluído. Se houver algum contratempo, é contratempo junto a todos os órgãos, sim, mas a gente está lutando para isso, né? Tá. Então, já é fato, o aeroporto as obras já iniciaram, então agora nós vamos ter um voo em breve aí. Adilson, sobre o aeroporto ainda, muita gente questiona, os leitores nossos aqui, seguidores, mas que avião vai pousar ali? Por exemplo, as companhias comerciais tradicionais, Azul, Latam, Gol, elas vão poder pousar nesse aeroporto? Quem esse aeroporto vai atender? Então, hoje a pista existente ela tem 1.390 metros.
né? Só para você ter uma ideia, Santos Dumont tem 1.550 aproximadamente. Então ela não está muito diferente da pista do Santos Dumont. Hoje, da forma como ela está, com o comprimento que ela está, são os ATRs, que são aviões para 72 passageiros. É aqueles de hélice, né? Para quem... Isso, exatamente. Então, Azul, assim, acho que tem muitos desses. Então, nós temos muito interesse da Azul, muito interesse da Gol. Inclusive, durante o processo, a gente conversou bastante com as empresas, até para pegar informações técnicas e a gente entender como é que isso ia operar. Então, assim, existe sim interesse, todas elas estão aguardando. A partir do início da operação, aí as empresas começam a fazer seu itinerário de voo. Temos aí algumas falas de alguns pontos que já são importantes para sair daqui da Baixada. Então, assim, de cara, a gente sai com esses voos executivos e esses voos comerciais até 72 passageiros. E as empresas têm aeronave para esse tipo de voo, entendeu? Então, que fique claro, por exemplo, um Airbus, um Boeing, ele não pousa ali, mas... Então, o projeto nosso para futuro, para o aeroporto futuro, é aumentar em 210 metros a pista. Aí você chega na medida mais ou menos da Santos Dumont. Eu passo um pouco, inclusive. Passa um pouco da Santos Dumont. A gente iria para 1.600. Aí já comportaria aeronaves para 100, 150 passageiros. Então, mas assim, hoje em dia, a aviação civil está modernizando demais os seus equipamentos. Então, à medida que essa operação vai acontecer, pode até ser que esse número de passageiros vá aumentando pela disponibilidade da modernidade do equipamento. Mas, assim, hoje nós temos no projeto voos para 72 passageiros. Né? Tá. O pessoal aí que lembra, o aeroporto Santos Dumont, ele é aquele no Rio que, quando o avião vai pousar, ele faz a curva. E pela medida da pista, claro, é medida segura, assim como a do Guarujá é, mas pela medida da pista, quando ele toca, ele já toca freando, né? Sim, então sim. É aquela que te dá aquele tranco. Mas é interessante, porque eu ia te perguntar isso, Adilson, se existia já um estudo, um planejamento de ampliar a pista. E você já adiantou, você falou que sim. Então, esse estudo é um estudo para não interferir com os moradores locais, para não ter desapropriação nenhuma em Vicente Carvalho. Ia te perguntar isso. Para não ter intervenção. Nós temos uma questão do ruído também, que a própria aeronáutica exige o estudo. Isso. Então, não seria um ruído para incomodar. Então, a gente chegaria com ela a 1.600 já com todos esses balizadores e esses limitadores, para realmente não interferir com as moradias locais. Né? Com relação ao ruído, eu estou falando uma coisa, não sei, mas talvez sejam as normativas semelhantes à do aeroporto de Congonhas, que fica numa área urbana. Exatamente. A mesma coisa. É isso mesmo. Questão de logística e tudo operacional, deve ser a mesma coisa, área urbana, né? Aeroporto dentro de cidade. As empresas responsáveis pela aviação, elas são muito exigentes. A aviação ela é muito exigente. Bastante. Então, assim, a gente já debateu todos esses Exigente e redundante, né? Exatamente. E já debatemos demais esses itens. Então, assim, tudo isso foi levado em consideração. Então, a gente acredita que assim que começar essas operações, podemos ter novidade de algumas aeronaves maiores, mas ainda acho que tem que aguardar o início das operações, né? Tá, para a gente fechar o assunto aeroporto, e o entorno ali, Adilson, que é uma preocupação das pessoas, a acessibilidade a esse aeroporto. Então, quando a gente sentiu que estava muito próximo da gente conseguir a verba também, a verba é do governo federal, a gente já, dentro do nosso planejamento, a gente iniciou a melhoria dos acessos ao aeroporto. Então, nós temos um acesso que sai da Cônico Domênico, ali na Vila Áurea, na entrada do Guarujá, e que vai até a base aérea. Então, a gente passa pela Áureo, Gonzalez, depois a gente pega a Presidente... Dá quantos quilômetros isso aí, sabe, mais ou menos? Tudo vai dar uns 5 quilômetros, 4 quilômetros. Tá. Então, eu passo pela Áureo, Gonzalez, depois eu passo pela Presidente Vargas, aí eu pego a Rua São Paulo e depois eu vou na Castelo Branco. São 4 avenidas, né, que faz esse trajeto. Eu estou com 2 fases de obra em execução. Eu estou na Áureo Gonzalez, que é da Cônico até a Caraú. Já iniciei a segunda fase, que é a da Caraú, que pega a Presidente Vargas, e a São Paulo, que eu chego na Castelo Branco. Aí a terceira fase é só o trecho para entrar na base aérea. Tá, entendi. As duas, a primeira e a segunda fase, está em execução já. E eu estou terminando de licitar a terceira fase. Então, a ideia é de que, enquanto lá dentro eu esteja fazendo a obra do aeroporto, eu já tenha com os acessos ficando prontos também para dar uma mobilidade melhor, para dar uma fluidez melhor no trânsito, entendeu? Tá, entendi. Perfeito. E aí, Adilson, agora a gente vai falar também de outra... O aeroporto do Guarujá, o pessoal brincava que era uma das lendas urbanas daqui da região. Está saindo.
Está saindo. E a outra lenda urbana que o pessoal também falou, a ligação seca Santos-Guarujá, Guarujá-Santos, que também está saindo. Adilson, atualiza o pessoal como é que está isso aí da ligação seca. Então, a ligação seca, você tem razão, ele é um assunto vivo em várias gestões. E gerações, né? E gerações. E assim, na minha opinião, nós nunca estivemos tão perto de ser realizado. E por que eu penso assim? Porque nós estamos junto com o governo estadual e o governo federal. Os dois governos estão alinhados para acontecer. Então, a gente sempre teve o interesse do governo estadual, depois do governo federal, mas da mesma forma, com o mesmo interesse juntos, que eu saiba, está sendo a primeira vez. Então, nós tivemos um ministro, aí, como eu te falei, ele veio fazer uma visita no aeroporto, depois nós vamos falar sobre o túnel na autoridade portuária. Muito acessível ele, né? Esse ministro. Super. Muito uma pessoa que está assim, empolgadíssimo. Parceiro mesmo. E está muito empolgado com o desenvolvimento da nossa região. Então, tem sido um grande parceiro. E a gente conversou bastante sobre isso. Só que a gente teve um momento aí de luz aqui que nós, analisando os dois projetos, o projeto estadual e o projeto federal, nós, Prefeitura do Guarujá, sentimos um problema que seria a quantidade de tráfego e movimento que seria colocado em Vicente Carvalho. Porque o primeiro projeto parava próximo da Praça 14 Bis, que para a gente isso ia gerar um grande conflito. Eu tenho o maior comércio aberto que a gente tem na Baixada ali, é um bairro extremamente populoso, moradores. Nós sentamos com os governos para prolongar esse projeto e a gente tirar do eixo de Vicente Carvalho, jogar isso na via expressa que tirasse dentro da cidade. E nós tivemos com o secretário de concessão do governo do Estado de São Paulo, a semana retrasada, o Rafael Benini, e levamos a nossa ideia. A nossa ideia que seria desagregar totalmente esse tráfego e levar para Cônico Domênico, sem se utilizar de qualquer rua urbana de Vicente Carvalho. E a ideia foi muito bem aceita por ele. Ele levou para o governador Tarcísio. O governador Tarcísio comprou essa ideia nossa, concordou com a gente colocar isso na concessão. Seria algo semelhante ao Rodoanel, alguma coisa assim, de São Paulo? É a miniatura do Rodoanel, entendeu? Trazer isso para dentro da concessão do túnel e fazer esse sistema viário. Levamos isso também para o ministro de Portos e Aeroportos, ele também entendeu que é uma necessidade, senão vai criar o conflito na cidade. Tivemos em Brasília, na quarta-feira, onde foi anunciado que a gente vai fazer agora as duas audiências públicas, né? E lá foi lançado. Então, foi dito tanto pelo governador do Estado de São Paulo, quanto pelo ministro, que a cidade do Guarujá vai ser contemplada por esse anel viário. Então, para a gente, isso foi uma grande vitória. Então, vai passar por dentro do Vicente Carvalho, vai passar ali na 14 Bis. É uma seção mista, ele chega enterrado, ele fica com meia seção, como se fosse uma trincheira, aberto, né? Como se fosse um canal. Ele volta de novo por baixo para passar 14 bis e depois ele vai subindo, pegando a cota natural do terreno e sai fora do Vicente Carvalho, pelo fundo de Vicente Carvalho, aí para Cará, e vai sair na Cônico. Ou seja, aí que entra esse trecho que você comentou, que seria um rodoanel. Tá, ele vai ter um trecho de saída, então, em Vicente Carvalho. Ele faz as bifurcações dele necessárias para o carro, né, para quem vem para Vicente Carvalho. Por exemplo, eu vou retornar que eu vou voltar para Santo Antônio, alguma coisa assim. Exatamente. Você tem uma saída para Santos Dumont, tem uma saída na Presidente Vargas, Sim. Mas o grande fluxo, quem estiver passando pelo túnel só por causa da mobilidade, para pegar o litoral norte ou ir para São Paulo, ele tem condições de, nessa via expressa, sair direto para ele vai direto e já sai na Cônigo, da Cônigo ele sobe. Ele vai embora. E com isso a gente ganhou também a alça para o aeroporto. Então, também a gente vai ter um acesso que sai do aeroporto. Se for um turista, se for uma pessoa que está de passagem na nossa cidade, chega para São Paulo, entra direto para o aeroporto, sai do aeroporto, vai para onde precisar, entendeu? Então, isso foi A gente está falando de um avanço, assim, absurdamente gigantesco para a cidade. Nós estamos criando um anel viário e, com isso, a gente organiza muito o porto, o retroporto e a cidade. Nós estamos desagregando 100% os caminhões dos veículos da cidade. Então, assim, hoje nós temos esse conflito ainda, né? Apesar da gente ter feito 3 intervenções na perimetral, o viaduto da linha férrea, mais a perimetral da passagem paralela a Santos Dumont, criou-se um acesso provisório ali ao lado da Facina. Mesmo com essas intervenções, a gente ainda tem um conflito de caminhões e carro. E com essa perimetral, a gente cria um anel em Vicente de Carvalho
totalmente isolado da vida urbana de Vicente Carvalho. Então, eu consigo ir para o porto, do porto para o retroporto e pegar São Paulo, sem precisar se utilizar de qualquer via urbana da cidade ali, né? Então, as ruas vão passar a ser vias coletoras da cidade e o porto vai estar separado do dia a dia da população. Então, isso dá uma sustentabilidade boa, isso dá uma qualidade de vida melhor para os nossos moradores, né? Já a gente caminhando para o final aqui do Entrevistas, mas eu vou te perguntar de forma direta, Adilson. Aeroporto, a ligação seca. Como você mesmo disse, a quantidade de pessoas, né, que vão ter a facilidade de acesso, né, ao Guarujá, o próprio aeroporto em si já vai chamar muita atenção para isso. Adilson, a cidade está preparada para receber essa quantidade de gente assim? Então, como eu te falei, a gente está vindo num planejamento. Eu acho que toda essa lentidão... Eu fui redundante, mas é importante deixar para o pessoal claro. Eu acho importante também eu ter a oportunidade de falar, porque a gente, nos bastidores, a gente está trabalhando muito forte com isso. Então, como você falou, esse desejo de anos também faz com que a gente se preocupe, à medida que isso for caminhando e a gente for evoluindo com esse desenvolvimento, que a gente preserve a cidade do Guarujá. A cidade do Guarujá, além dela ter o porto, ela também é uma cidade turística. Então, a gente não pode deixar que qualquer desenvolvimento venha a ter conflito com o turismo da cidade, com os moradores da cidade. O Guarujá vem crescendo. A própria mobilidade ali da Exatamente. O Guarujá vem crescendo. Então, assim, só o fato de eu estar revitalizando o acesso para o aeroporto já é uma preocupação que nós tivemos, que quando viesse o aeroporto ia ter um fluxo maior. Com o túnel, isso que eu acabei de falar para você, esse anel viário, essas interligações, também já é um planejamento da cidade para a gente dar suporte a tudo isso. Nós temos um projeto de uma entrada nova do Guarujá. Nós estamos trabalhando nesse projeto, porque a gente sabe que hoje nós já temos um conflito. Exemplo, esse final de semana, nós não estávamos com feriado, não estava nada, só tínhamos sol e já congestionou a cidade. Então, o Guarujá está muito perto de São Paulo, é uma praia fácil acesso. A gente sabe disso, que a cidade tem várias praias bonitas, então isso chama o nosso turismo. E isso tem criado conflitos, né? Então, nós estamos conversando junto com a Ecovias e a Arteps sobre aquele pedágio na Cônico, que também trava a saída do pessoal da nossa cidade. Então, o Guarujá vem, sim, preocupado. A gente tem como sustentabilidade, como qualidade de vida dos moradores, a prioridade da cidade. E a gente não consegue também coibir o desenvolvimento. Então, a gente tem que trabalhar junto com isso. Então, hoje, sim, a cidade está planejada, ela está preparada. Nós estamos com um plano diretor que está indo para a Câmara dos Vereadores para ser aprovado. Esse plano diretor ele dá essa sustentabilidade. Nós conseguimos, nesse governo, ter um contrato com a Sabesp, coisa que nós não tínhamos um contrato assinado, hoje nós temos, do qual a gente trabalha com desenvolvimento. Então, a Sabesp tem feito, ela tem corrigido a falta de água, a falta de esgoto na cidade. Acabamos de concluir aí 30 quilômetros de rede de coletora de esgoto na Praia do Perequê e no Moarama. A Praia do Perequê nossa é a única praia considerada imprópria. As outras todas são próprias. Então, nós fomos lá para o caso do esgoto. Já estamos resolvendo isso. Estamos no Jardim Virgínia também fazendo coleta de esgoto. E estamos preocupados com a demanda de água, que é o grande problema nosso lá. E a Sabesp está se preparando para isso. Estamos em construção de um reservatório no Morrinhos de 10 milhões de litros de água, que é para dar esse suporte de reserva de água para esses picos, né? Então, assim, a gente vem trabalhando. O governo é forte nisso, o governo é um governo idealizador, então a gente vem planejando, vem correndo atrás de tudo, e a gente acredita que o desenvolvimento vem colaborar com isso também. E, claro, nossa segurança também está preparada, nossa segurança municipal é armada, nós temos um convênio, uma parceria muito forte com a segurança do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, e com isso a gente está vencendo muitos desafios. E todo esse desenvolvimento acredito que traz mais recurso. A preocupação nossa é o desemprego, então, trazendo esses empreendimentos, a gente está valorizando o emprego na cidade, o comércio na cidade, que é um comércio forte, o plano imobiliário, o comércio imobiliário, isso já tem uma cara nova no Guarujá. Só de a gente falar, só de a gente apresentar, só de iniciar, já teve uma valorização comercial no Guarujá. Então, assim, tudo isso traz arrecadação para a gente poder investir na infraestrutura da cidade, né? É que nem você comentou, desse fim de semana a gente teve o sol, um calor forte e a cidade travou, né, em trânsito e tal. Então, não vai ficar pior com a ligação seca e com o aeroporto. As alternativas existem. Existe. Não vai agravar a situação, o pessoal não vai ficar
preso no centro da cidade, tentando acessar, por exemplo, Vicente Carvalho não conseguir, ali pelo viaduto, ali pela região central. Então, tudo já está no planejamento, nos estudos que vocês estão fazendo. Então, os estudos nossos estão prevendo tudo isso. A gente acredita que o túnel é uma obra de 4, 5 anos. O aeroporto é uma obra de 1 ano. Tá. A gente vai começar com uma operação no aeroporto de uma aeronave. Em breve vai ter umas 2. Então, assim, também, à medida que a gente... É gradual. Exatamente. Justamente para vocês É observarem. E é o fôlego que o poder público precisa para chegar junto. Então, a gente já deu um passo, e demos um passo grande já na frente para receber essa demanda. Mas, com certeza, é incansável, né? À medida que isso vai caminhando, à medida que vai evoluindo, a gente vai junto criando as alternativas. Então, a gente acredita que nós estamos, sim, preparados, até porque isso é gradual, não é uma coisa a curto prazo, de imediato. Não vai no mesmo dia, todo mundo chega ao mesmo tempo, né? Entendeu? A gente... para você ter uma ideia, a preocupação nossa é tão grande porque a gente acha que o aeroporto vai dar muito certo para o cruzeiro, no período do cruzeiro. Então, provavelmente, as grandes agências de turismo vai fazer agora o pacote fretando vai fretar avião para chegar no Guarujá. Imagina, o pessoal, muitos, né, vêm de São Paulo, Exatamente. do interior. Você imagina você pegar um avião e... Quanto tempo de voo vai dar de São Paulo para cá? Não, de São Paulo para cá acho que nem dá, né? Deve ser 10 minutos, 5, 15 Eles vão minutos. fazer mais... Provavelmente vai ter uma escala Campinas, um pouquinho mais... Ele vem e ele deve vir em Campinas, Guarujá, então. Provavelmente. Ele vai ter um ponto e vai chegar aqui. Mas assim, a gente hoje tem... Deve ser coisa de 30 minutos. Sim, é muito rápido. A gente tem ideia de Brasília, tem ideia de Belo Horizonte, tem ideia de Ribeirão Preto. Tem algumas cidades chaves aí que a gente... Eu dei uma viajada, falei São Paulo não, gente. São Paulo, você entrou no avião, o avião ele faz assim e já pousa. Esses dias eu vim de Brasília e estava com dificuldade no teto para descer em São Paulo. A curva do avião foi em cima do Guarujá e Santos. Ele vem aqui para fazer a curva para poder receber a liberação. Exatamente. Então, assim, é muito próximo. Provavelmente a gente não vai ter voo, só executivo. Jatinho executivo, sim. Mas voo comercial, talvez São Paulo, Guarujá, a gente nem consegue. Não consegue subir e pegar altura para isso. É o que eu até brinquei, né? Quando o avião tiver... Ele nem atinge a altitude de cruzeiro, ele já desce. Não dá. Então, deve vir de longe. Provavelmente, o que eu falo, as agências vai por a aeronave de fretamento para isso. Porque cada navio que sai daqui sai com 3, 4 mil pessoas. Até mais alguns. Então, provável. Então, esse talvez seja um grande pool do aeroporto. Vai ter um momento aí que a gente vai... A gente já colocou isso na conta nossa, entendeu? Então, assim, o importante é que o governo não está de braço cruzado, a gente está prevendo, está projetando, está planejando, né? Que a coisa que mais a gente faz é planejar. Se adiantando aos problemas. Né? Para a gente poder estar preparado e, assim, de novo, a gente não quer um conflito na nossa cidade entre os moradores locais e o desenvolvimento, né? Tem o porto ali do lado que cresce todos os dias. O aeroporto vai dar um impulso a mais nisso, o túnel, então, nem se fala. E a gente vai querer deixar isso bem resolvido. Tanto é que esse anel viário é justamente para não interferir com o dia a dia do morador. Tá. Né? Perfeito. Adilson, você quer acrescentar alguma coisa aí para o pessoal? Deixar um recado? Acrescentar para todo mundo que a cidade do Guarujá é um canteiro de obra. A gente tem feito muitas obras desde o primeiro dia. Tem vários projetos de melhoria na cidade, que é o prolongamento da Dom Pedro. Tem essa entrada nova que eu comentei, que o Guarujá precisa... Você pode falar algo a mais dessa entrada nova, hein? Posso, a gente está no projeto, né? Mas a gente tem um estudo interno nosso de que a gente queria tirar o cruzamento ali na entrada, que é um semáforo, que isso também prolonga. Então, a gente quer... A entrada é pela Cônego, né? Ali para o Vicente Carvalho, não é? Então, tem essa primeira, que é a que a gente chama a entrada pela Morrinhos, né? Que eu chamo. E tem a do centro do Guarujá, onde está a prefeitura ali, na principal, que é a Puglisi. Isso. A ideia é que tanto a de Morrinhos e tanto a do centro, a gente tire os cruzamentos com um elevado. Então, a gente quer chegar no Guarujá com um elevado para que a gente já vá direcionado ou tanto para Astúrias ou tanto para Enseado, sem ter aquele cruzamento, sem ter aquele conflito ali. E no Morrinhos, a mesma coisa. Nós temos uma rotatória ali na Rua Tancredo, que ela para muito o trânsito. Tem uma entrada da cidade do Morrinhos, do bairro do Morrinhos, que precisa ser resolvida também, porque o fluxo do turismo interfere com os moradores. Então, a gente quer revitalizar isso e dar uma melhoria, ou seja, a gente quer tirar os cruzamentos e o semáforo, para que o fluxo de entrada e saída da cidade seja... Só para eu entender, eu falei que estava encerrando, mas agora ficou curioso. Ficou bom. Uma das entradas é ali onde fica o prédio novo da prefeitura, perto do ginásio do Guaibê, do Atacadão ali. Isso. Seria um elevado. Exatamente. Você não faria entrada ali pelo Guaibê, onde tem aquele trânsito
que tem a UPA ali da rodoviária, você faria um elevado. Um elevado. Você subiria e, por exemplo, essa pessoa que está vindo de São Paulo, aonde que ela desceria? Na Puglisi, já com uma alça direcionando para o Astúrias, uma alça direcionando para a Enseada e outra para o centro da cidade própria. Com 3 alças ali, já direcionando para onde ele vai. Você tira aquele conflito de Ademar, porque ali também nós temos Ademar de Barros. Tem Ademar de Barros, que não tem ponto de expandir, né? Não tem mais o que fazer. E nós temos uma balsa. Então, às vezes, ali é um fluxo muito grande de movimento. Que o pessoal vem de toda a parte do Guarujá, das praias, para vir para Santos. Pega essa balsa. Tá. Tem gente que vem do litoral norte, entra pelo Guarujá para pegar a balsa também. Então, ali também tem um conflito. Então, a gente quer priorizar. Então, entrou e saiu da cidade, você não tem... você não cruza com esses conflitos. E você vai por cima. Você vai por cima. E a outra que seria a da... que é aquela entrada que tem um portal, não é isso? Que quem vem não, da... Essa daí é que a gente está chamando a entrada do aeroporto, da Vila Áureo. Você passa por essa, tem um viaduto ali, você passa por ele mais ou menos uns 800 metros. Verdade. Onde você fosse entrar para a Rua do Você Adubo, faz o curvão para o Morrinhos, que seria a outra entrada. Você pega o Morrinhos, passa pelo túnel e já sai no meio da Dom Pedro. Ali seria o outro elevado. Ali também teria um elevado e principalmente pela rotatória da Tancredo, que trava tudo ali. Então, você também teria desnível, para você não ter conflito de cruzamento, entendeu? Isso melhoraria, a gente pensa numa terceira, quarta faixa, quer dizer, para dar uma fluidez melhor. E aquilo que eu te falei, consequentemente, a gente tem que mudar esse pedágio urgente, porque esse pedágio também trava toda a saída do Guarujá, né? E esses 2 projetos de elevados no acesso à cidade têm... eles ainda carecem de aprovações, uma série de coisas. Então, não é a curto prazo. Não é a curto prazo. Nós estamos agora contratando os projetos. Então, para sair um projeto com todos esses vetores, assim, com todas essas intervenções, então é um projeto que tem que ser muito bem elaborado e preparado. Com ele em mãos, a gente consegue o custo para captar a verba, né? Então, não é para imediato, mas, sei lá, é possível, de repente, dar um panorama? Olha, se der tudo certo, pode ser daqui a tantos anos? Então, o que a gente quer é que esse projeto esteja pronto até o final desse ano. Tá. E aí depois é buscar recurso e fazer o processo licitatório. Então, eu diria para você, projeto 2024... licitação para 2025, talvez uma coisa para começar 2026, entendeu? Não é muito rápido. Se não tiver muita concorrência, alguma coisa assim. Mas a gente precisa porque também já passou da hora de ter uma entrada nova no Guarujá, né? Perfeito. Adilson, é isso? É isso. Acompanhar a gente aí, são muitas obras, muitos feitos que a gente tem produzido, mas tem muita coisa ainda para fazer na cidade, a gente é consciente disso. Mas a cada dia a gente luta para resolver alguma coisa. E a cidade está no momento oportuno, momento bom, vai ter esse desenvolvimento, o desenvolvimento está chegando e a gente está cuidando para que isso tenha resultados muito positivos, né? Geração de emprego, saúde, educação, então a gente está de olho em todos os vetores aí. Perfeito. Todas as notícias, né, do Guarujá, você acompanha no portal, no diariodolitoral.com.br, também nas nossas redes sociais. Dentro do próprio portal, há uma guia do lado direito, onde você clica em cidades, e não só Guarujá, mas todas as cidades aqui da Baixada Santista, elas estão separadas e diariamente toda a equipe de jornalismo do Diário vai atualizando você, tudo que foi falado aqui, já foi publicado, já foi noticiado no Diário do Litoral, e sem sombra de dúvidas é o veículo que mais leva informações a você em toda a região. Adilson, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, foi bem legal. Obrigado e estou à disposição. Quando for possível, a gente tiver chance de vir, seria um prazer aqui bater um papo com você. E obrigado a toda a equipe do Diário do Litoral. Obrigado. E a gente grava lá também. Estou com umas ideias aqui da gente fazer umas gravações contigo lá. Algumas, por exemplo, aeroportos, essas coisas. Quando começar de fato a mexer, a gente dá um pulinho lá. Vai ser um prazer fazer uma visita nas obras aí. Pode marcar que a gente vai estar junto lá. Com certeza. Esse foi mais um programa Entrevistas. E acompanhe outras informações no portal diariodolitoral.com.br e também nas nossas redes sociais. Diário do Litoral, jornalismo é aqui.